Hora da gente falar de safety, uma posição que a gente vem falando faz um bom tempo aqui no podcast Patriotas. Até quando não se falava muito, quando não precisava falar de safety, a gente já começou a alertar e que está começando a ficar cada vez mais complicado. Uma das grandes notícias dessa off-season foi que o Devin McCourty continua, então isso dá um alívio, mas a gente não pode esquecer da idade do Devin McCourty, que o Devin McCourty não tem muito mais tempo de futebol americano, então um futuro precisa começar a ser feito. E a grande questão é que o Duron Harmon foi trocado. E aí a gente tinha a dupla com o Devin McCourty ali, e muitas vezes não só dupla, mas muitas vezes o Duron Harmon lá atrás tendo que resolver tudo sozinho, que a gente não tem esse cara mais agora, Arthur. Então, assim, até então era pensar no futuro. A partir de agora é pensar no futuro, mas também pensar no presente, porque a gente não tem o Duron Harmon mais, né? Aquele nosso trio de ferro, o Harmon, o Chung e o McCurry, a gente ia perder o Harmon, que também era um cara muito clutch, sempre aparecia em momentos decisivos, ele foi muito lembrado por isso na sua passagem pelos Patriots. Então, assim, um nome no draft que eu acho que poderia substituir bem o Harmon, mas não seria tão projetado assim para o futuro, porque eu não vejo tanto teto para virar, por exemplo, um Devin McCourty da vida, é o Austin Davis, de Califórnia. Um nome ali já para o segundo dia, pode ser segunda, terceira rodada. O Davis é aquele free safety clássico para cobrir o fundo do campo, ficando ali, como a gente gosta de chamar, na sobra. Suas características contra dele é que ele não é tão bem jogando na linha de scrimmage, não traz tanta força marcando contra a corrida. Sua função primária realmente é como free safety e é da onde a gente precisa para substituir o Duron Harmon. O que eu ia falar, é um cara que ele tacleia bem, mas quando tem bloqueio, por exemplo, ele acaba sofrendo para sair de bloqueio. Eu tenho um pouquinho de dúvida na questão de, por exemplo, se precisar colocar ele sozinho. Eu acho ele um jogador que funciona mais dividindo o campo com alguém. Por exemplo, ele e Devin McCourty seria uma boa opção. Mas aí a gente perderia outras coisas que a gente faz, que os Patriots muitas vezes gostam de deixar um cara lá para poder ter um cara mais perto do box. Aí vai muito do desenvolvimento dessa defesa, de como começou lá no defensive end, o que ele produz, o quanto você confia no linebacker, para o quanto você vai precisar deixar um safety sozinho ou em dupla, por exemplo. Por isso que a defesa é muito um jogo aí que você precisa encaixar essas peças. Mas eu vejo o Davis muito mais como um jogador jogando com uma dupla, com metade do campo para ele. Mas um jogador, como você disse, bem clássico, que tem uma atitude bem definida e que a gente sabe muito o que vai ter se trouxer ele. Diferente, Rodolfo, de se a gente for pegar o nosso próximo nome que você vai trazer pra gente, que é um cara muito mais versátil, que não seja tanto um especialista, mas que consegue ajudar em mais posições e mais situações, né? Sim, Felipe, o nome em questão é o Kayvon Wallace, de Clemson. Como jogador de Clemson, é um cara bem trabalhado, né? Um dos melhores times do college football. Ele é um cara que ele não é tão veloz, mas ele é um cara que tem uma boa mudança de direção. Então ele consegue trabalhar bem defendendo o passe ali mais próximo do box, marcando o tight end, embora ele não seja alto, né? Que já dá uma limitação para ele em alguns momentos. Mas como eu falei, é um cara tão bem trabalhado que ele consegue defender o passe, ataca bem a bola, consegue desviar alguns passes. E com isso ele é um cara talvez mais versátil do que o primeiro que nós citamos. Então com isso talvez ele tenha uma grande possibilidade de ser escolhido num late round, né? Um cara que não vai sair tão cedo, mas ele consegue oferecer uma boa possibilidade tanto contra a corrida e trabalhar bem contra o passe, defendendo o níquel, trabalhando bem contra running backs em algumas oportunidades, perdão. Então, um cara que seria uma escolha mais versátil, né? Talvez ele poderia ser lapidado mais para jogar no lugar do Chung ali do que no lugar de um Harmon, que apesar de sempre ter sido um jogador muito importante para a gente, ele era um reserva, né? E como a gente falou durante a temporada toda, o Chung vem deixando a desejar há algum tempo. Talvez seja a hora de encontrar um cara ali para o lugar dele. O Wallace é um jogador que jogou de free safety já, jogou de strong safety, jogou no nickel, que é basicamente como um terceiro corner. Tem um QI bom para o futebol americano. Então, assim, como vocês disseram, um cara para trazer, para jogar no elenco, para começar a trabalhar ele e muitas vezes para começar a testar ele em posições ali para ver o quanto ele pode entregar.
não acho que seja uma garantia muito forte do Wallace virar um jogador de futebol americano importante, um titular na NFL. Mas como esse programa a gente ainda não falou, Arthur, então temos que falar. Bill Belichick muitas vezes traz um cara mais para ter profundidade de elenco do que um cara para ser titular. Então muitas vezes, por isso até que a gente traz um nome desse tipo aqui, que é aqueles nomes que a gente fala que tem cara de Bill Belichick, né? Até porque o Wallace está cotado ali para terceira rodada, ou talvez mais possível o terceiro dia. Geralmente jogadores que são selecionados no sábado é mais para cumprir elenco, para dar profundidade no roster, não são jogadores para chegar com impacto imediato. É muito raro você ver um jogador assim, apesar dos Patriots nos últimos anos terem conseguido vários. E outra coisa, só para arredondar essa questão de safety, o último safety que os Patriots draftaram foi em 2015 e foi o Jordan Richards. Então assim, a situação não é das melhores. Então tem muito tempo que o New England não vai atrás de um safety, né, no draft, e também, mas só que na free agency desse ano, talvez a gente tenha achado uma solução para o Chung, que foi a chegada do Adrian Phillips. A gente já falou dele em podcast, mas ele é um jogador que atua muito bem ali no suporte da corrida, muito bem do que o Chung fazia, e também tem um adendo do Special Teams. Ele já foi considerado All-Pro nos Special Teams, então é um jogador para a gente monitorar, e essa solução para o Chung pode ser caseira sim. Só para eu fechar esse assunto e fechar o check do Kayvon Wallace com cara de Bill Belichick, você lembrou bem aí, Kayvon Wallace também joga em Special Teams, então mais um checkzinho aí para entrar no quesito Bill Belichick de jogadores.